Meu próprio pai colocava remédio na minha bebida toda a noite. Eu só tinha 14 anos quando descobri o verdadeiro motivo. A máquina fotográfica que ele escondia no armário era só o começo do meu pesadelo. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Deixa eu me apresentar direitinho. Meu nome é Gertrude Zamboni, mas todo mundo aqui em Ijuí me chama de Dona Gerta. Estou com 78 anos bem vividos, graças a Deus. Nasci em Cachoeira do Sul, mas já faz quase 5 décadas que moro aqui nessa cidadezinha tão acolhedora do interior gaúcho. Hoje eu tenho uma vida tranquila, sabe? Acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer. Gosto de ver o dia nascendo enquanto preparo meu chimarrão bem amargo, do jeito que nós, gaúchos de raiz, apreciamos. Minha casinha é simples, mas é meu cantinho de paz. Tenho um jardinzinho nos fundos, onde cultivo minhas ervas e temperos, manjericão, alecrim, sálvia e arruda, que além de temperar a comida, espanta as energias ruins. Nas manhãs de terça e quinta, vou ao grupo de tricô na Associação de Aposentados. Criei um projetinho lá que me deixa muito orgulhosa. Nós, as vovós tricoteiras, fazemos mantas, gorrinhos e sapatinhos para as crianças do hospital municipal. Ver aqueles olhinhos brilhando quando recebem algo feito com tanto carinho. Não há dinheiro no mundo que pague, meus queridos. Comecei com esse trabalho voluntário depois que perdi meu Augusto, meu marido, faz 7 anos. Foi um jeito que encontrei de ocupar a cabeça e o coração. No início, eu mal conseguia segurar as agulhas de tricô, de tanto que minhas mãos tremiam por causa do nervoso. Mas aos poucos, cada pontinho que eu dava no tricô era como se estivesse remendando os rasgos da minha própria alma. Minha filha Berenice mora a 2 quadras daqui com meu genro e meus 3 netinhos. Eles vêm almoçar comigo todo domingo. E é quando faço meu carreteiro especial com linguiça campeira que só encontramos aqui na região. A pequena Anita, minha neta de 8 anos, sempre diz que quer aprender todos os segredos da cozinha da vovó. Já o Lucas e o Mateus, os gêmeos de 12, preferem ouvir as histórias de antigamente, enquanto devoram os pãezinhos de queijo que saem quentinhos do forno. Aqui de onde estou gravando, dá para ver pela janela o céu azul de Ijuí. Tem um pé de jabuticaba no quintal que plantei quando cheguei aqui. Já pensou quanto esse pé de jabuticaba viu dessa vida? Quase tanto quanto eu. Às vezes, sento na cadeira de balanço na varanda, olho para ele e penso em tudo que passei para chegar até aqui. Ah, meus queridos, antes de continuar com minha história, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando de me ouvir, aperta aquele botãozinho de curtir, viu? E se inscreve no canal para não perder nenhuma das histórias que a vovó Gerta tem para contar. Isso me ajuda muito, sabia? E vocês, meus amores que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me ouvindo? E em que horinha do dia encontraram essa vovó tagarela? Será que estão tomando cafezinho de manhã cedo? Ou quem sabe um chimarrão de tardezinha como o meu? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são. Vamos criar uma corrente de carinho? Sabe, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história difícil, dessas que a gente guarda no fundo da gaveta da memória. É sobre confiança traída e como, mesmo nas situações mais escuras, Deus sempre ilumina um caminho para a gente seguir. Não foi fácil viver o que vivi, e menos fácil ainda é contar. Mas se minha experiência puder ajudar alguém que está passando por algo parecido, então vale a pena remexer nessas lembranças antigas. Vou contar para vocês sobre uma época muito dolorosa da minha vida, quando eu era apenas uma menina e descobri que nem sempre quem deveria nos proteger é quem realmente nos protege. É uma história sobre um remédio que não curava, sobre um pai que não cuidava e sobre como eu encontrei forças para mudar minha própria história. Nasci em Cachoeira do Sul, numa casa simples de madeira, dessas que rangem quando o vento sul sopra forte. Meu pai, Oumiro Zamboni, trabalhava como contador na única cooperativa agrícola da cidade. Era um homem respeitado, sempre de terno e gravata, mesmo nos dias mais quentes, cabelo bem penteado com brilhantina. Tinha aquele tipo de postura ereta que fazia todo mundo achar que ele era mais alto do que realmente era. Falava pouco,
mas quando falava, todos paravam para ouvir. Minha mãe, Leonora, era costureira de mão cheia. Fazia vestidos para as moças da sociedade cachoeirense e ajudava a compor o orçamento da casa com esse trabalho. Era uma mulher miúda, de mãos ágeis e olhar doce, sempre com um alfinete na boca enquanto ajustava alguma bainha. O cheiro dela era de lavanda e pó de arroz, uma mistura que até hoje, quando sinto por acaso, me transporta direto para a infância. Éramos 4 irmãos. Eu era a caçula e a única menina, depois de 3 guris. O Tadeu, o mais velho, sério como o pai. O Cláudio, o do meio, que vivia metido em confusão. E o Jairo, que era só 3 anos mais velho que eu e meu grande protetor na infância. A casa vivia cheia de barulho e movimento com aqueles 3 guris correndo para lá e para cá. E eu, pequenininha, sempre tentando acompanhar. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma rua de terra com casas uma do lado da outra, todas mais ou menos parecidas. O quintal era grande, com um limoeiro, uma parreira de uva e uma horta que minha mãe cuidava com todo zelo. No fundo tinha um galinheiro, onde eu adorava ir buscar os ovos ainda quentinhos que acabavam de ser botados. Era uma alegria quando eu encontrava um ninho escondido, cheio de ovos, e corria para mostrar para a mãe como se tivesse achado um tesouro. Acordávamos com o cantar do galo antes mesmo do sol raiar. Papai saía cedo para o trabalho, sempre depois de tomar um café preto bem forte que mamãe preparava. Nós, crianças, tomávamos leite com farinha de milho e íamos para a escola que ficava a uns 20 minutos de caminhada. No inverno, que é bem rigoroso no sul, mamãe esquentava um tijolo no fogão a lenha, enrolava num pano e colocava no fundo da cama para aquecer nossos pés. Era um luxo só. Na escola, eu era aplicada, sempre gostei de aprender. Tinha uma professora, a dona Ivone, que dizia que eu tinha letra bonita e me escolhia para escrever no quadro negro. Que orgulho eu sentia! Os guris já não gostavam tanto da escola. O Tadeu até que se esforçava, mas o Cláudio vivia de castigo por fazer malandragem, e o Jairo só queria saber de jogar bola no campinho. Nas tardes, depois da escola, eu ajudava minha mãe com os afazeres da casa. Ela me ensinou a costurar desde cedinho. Comecei fazendo roupinhas de boneca, e aos poucos fui aprendendo pontos mais difíceis. Enquanto costurávamos, ela contava histórias da família, de quando ela era moça, de como conheceu meu pai num baile de Kerbe, festa tradicional dos descendentes de alemães da região. Dizia que ele era o moço mais elegante do salão e que quando atirou para dançar, ela já sabia que ia se casar com ele. Aos domingos, íamos todos à missa na igreja matriz. Depois, era dia de churrasco no quintal. Papai assava a carne, sempre exigindo silêncio para concentrar no ponto certo, como ele dizia. A família toda se reunia. Tios, primos, avós. Vó Matilde, mãe do meu pai, trazia sempre um cuca de banana com farofa que era de dar água na boca. Vô Ernesto tocava gaita e puxava canções antigas em italiano, língua que ele fazia questão que não se perdesse na família. As brincadeiras da minha infância eram simples, mas nos divertíamos tanto. Jogávamos bolita, que é como chamamos as bolinhas de gude aqui no sul, esconde-esconde, pular corda. Tinha uma brincadeira que a gente adorava, chamada passa-anel, onde sentávamos em roda e passávamos um anelzinho escondido entre as mãos. Quem tinha que adivinhar onde estava o anel ficava no meio, e se errasse, pagava prenda. Minha melhor amiga era a Iracema, filha do dono do armazém. Era uma guriazinha sardenta, de tranças compridas, que sabia todas as novidades da cidade porque ouvia as conversas dos adultos na venda do pai. Passávamos horas brincando de casinha no vão embaixo da escada dos fundos, onde arrumávamos nossas bonecas de pano, feitas pela minha mãe, e servíamos chá de mentirinha em xícaras quebradas que ganhávamos da cozinha. A vida seguia assim, tranquila e simples, até que minha mãe começou a adoecer. Eu tinha 11 anos quando ela teve os primeiros sintomas. Começou com cansaço, depois vieram as dores no peito, a tosse que não passava. O doutor Gentil, único médico da cidade, vinha em casa para consultá-la.
Lembro dele auscultando o peito dela com aquele aparelho frio, o estetoscópio, e depois conversando com meu pai em voz baixa no corredor. Eles achavam que eu não entendia, mas eu sabia que era coisa grave pelo jeito que meu pai passava a mão nos cabelos, num gesto nervoso que nunca tinha visto antes. Foi se definindo aos poucos o diagnóstico: tuberculose. Naquela época, era uma doença que metia medo em todo mundo. Mamãe foi ficando cada vez mais fraca, mais magra, a pele quase transparente. Meus irmãos mais velhos, Tadeu e Cláudio, já estavam trabalhando fora. Tadeu como auxiliar na mesma cooperativa que o pai, e Cláudio numa oficina mecânica. O Jairo e eu éramos os únicos ainda crianças em casa. Meu pai mudou depois que mamãe adoeceu. Ficou mais calado, mais fechado, como se guardasse tudo dentro dele. Às vezes, eu o flagrava olhando para mamãe com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia dor, sim, mas também algo mais que só entendi muito depois. Quando eu tinha 13 anos, numa tarde fria de junho, minha mãe se foi. Lembro do silêncio pesado que tomou conta da casa, da falta que fazia ouvir o barulho da máquina de costura dela, do vazio que ficou no lugar que ela ocupava na mesa. Mas principalmente, lembro de como meu pai me olhou no velório com uma intensidade estranha e disse: "Agora somos só nós dois, Gertrudes. Você é a mulher da casa agora." Essas palavras deveriam ser de conforto, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Não entendi na hora, mas algo tinha mudado para sempre. Nos meses que se seguiram, papai foi dispensando um a um os meus irmãos. Tadeu foi transferido para trabalhar numa filial da cooperativa em Santa Maria. Cláudio arranjou um emprego melhor em Porto Alegre e se mudou para lá. Até mesmo Jairo, que ainda era jovem, foi mandado para morar com vó Matilde em Venâncio Aires, para continuar os estudos em uma escola melhor. E assim, antes mesmo que eu percebesse, estávamos realmente só nós dois na casa, eu e meu pai. Foi quando começou aquela estranha rotina noturna que mudaria minha vida para sempre. Foi logo depois do meu aniversário de 14 anos que começou. Lembro bem, porque ganhei de presente do meu pai um vestido azul claro, o primeiro que não era costurado pelas mãos da minha mãe. "Uma moça precisa se vestir como moça", ele disse, com um olhar que me deixou desconfortável. Naquela época, eu estudava no grupo escolar Visconde de Rio Branco e voltava para casa sempre antes do anoitecer. O combinado era que eu cuidaria da casa como minha mãe fazia, limpava, lavava roupa, cozinhava. Não era fácil para uma guria da minha idade, mas eu me esforçava. Queria deixar tudo em ordem para quando meu pai chegasse do trabalho. Em casa, a presença da minha mãe ainda era forte. Suas roupas ainda estavam guardadas no armário, seu dedal e agulhas ainda na caixinha de costura da sala. Às vezes, eu abria seu guarda-roupa só para sentir aquele cheirinho dela que ia diminuindo com o tempo. Papai não deixava que eu mexesse nas coisas dela. Dizia que era falta de respeito com a memória. "Deixa tudo como está, Gertrudes." É como se ela ainda estivesse conosco. A primeira vez que notei algo estranho foi numa quinta-feira. Lembro que era quinta porque era dia de fazer faxina nos quartos. Enquanto arrumava o quarto do meu pai, encontrei, escondido no fundo de uma gaveta, embaixo de meias e lenços, um envelope marrom. A curiosidade foi mais forte. Dentro havia algumas fotos de mulheres recortadas de revistas, daquelas que os rapazes costumavam guardar às escondidas. Fechei o envelope rapidinho e coloquei de volta, com o coração disparado. Pensei, todo homem viúvo deve sentir solidão. Na minha inocência, queria entender, justificar. As jantares eram silenciosos. Papai não era de muita conversa, mas depois que mamãe morreu, ficou ainda mais fechado. Comentava sobre meu desempenho nas tarefas domésticas. "O arroz está mole demais. Essa camisa não está bem passada." Eu me esforçava para melhorar, queria tanto a aprovação dele. Foi mais ou menos um mês depois do meu aniversário que começou a rotina do remédio. Naquela noite, eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando meu pai apareceu com uma caneca fumegante. "Gertrudes, preparei um chá para você. É de camomila com mel, bom para dormir." Achei estranho,
Papai nunca tinha feito nada na cozinha antes. Esse era serviço de mulher, como ele dizia. Mas aceitei o chá, agradecida pelo gesto de carinho que parecia tão raro ultimamente. Beba tudo, ele insistiu, ficando parado ali, me observando. É bom para a saúde. Você anda com olheiras, precisa dormir melhor. O chá tinha um gosto amargo no fundo, que o mel não conseguia disfarçar por completo. Mas bebi, enquanto ele me olhava fixamente. Naquela noite, dormi pesado, sem sonhos, um sono profundo como há muito tempo não tinha. Na manhã seguinte, acordei confusa, com a cabeça pesada, como se tivesse dormido demais. Meu corpo estava estranhamente dolorido. Ao me levantar, notei que minha camisola estava meio torta, não do jeito que eu costumava dormir. E havia um cheiro diferente no quarto, como loção de barbear. Pensei que talvez meu pai tivesse entrado para me acordar, mas desistido ao me ver dormindo tão profundamente. Aquele chá se tornou uma rotina diária. Todas as noites, antes de dormir, papai aparecia com a caneca fumegante. Seu remédio para dormir bem, ele chamava. E todas as manhãs eu acordava com aquela mesma sensação estranha. Corpo pesado, mente nublada e pequenas coisas fora do lugar. Um dia era minha escova de cabelo que não estava onde eu deixava. Outro dia era a janela que eu tinha certeza de ter fechado, mas encontrava entreaberta. Nunca comentei nada com ninguém na escola. No começo, aceitava aquilo como cuidado de pai. Afinal, desde que mamãe morrera, quem mais se preocuparia com meu sono? Mas dentro de mim crescia uma sensação ruim, uma desconfiança que eu tentava afastar. Comecei a notar que nos dias em que eu tomava o chá, papai sempre ficava acordado até tarde, ouvia seus passos pelo corredor quando eu já estava deitada. A Iracema, minha amiga de infância, começou a notar mudanças em mim. Gerta, tu tá diferente, guria. Parece sempre cansada, com a cabeça longe. Não consegui contar para ela. Como explicar algo que nem eu entendia direito? Numa tarde, voltando da escola, passei pela frente da farmácia central de Cachoeira do Sul. Na vitrine, vi um cartaz que falava sobre medicamentos para dormir, com uma advertência. Não ministre sem prescrição médica. Pode causar confusão, tontura e amnésia temporária. Foi como se um raio tivesse me atingido. A descrição combinava exatamente com o que eu sentia todas as manhãs. Naquele dia, cheguei em casa agitada, com 1000 pensamentos na cabeça. Enquanto preparava o jantar, quase queimei o arroz, de tão distraída que estava. Papai chegou e, como sempre, mal falou durante a refeição. Ao terminar, pegou o jornal e foi para a poltrona da sala. Mais tarde, como de costume, apareceu na porta do meu quarto com aquela caneca. "Teu remédio, Gertrudes", disse ele, estendendo a mão, "para dormir bem." Olhei para a caneca e depois para ele. Pela primeira vez, notei algo em seus olhos que me deu calafrios. Não era o olhar de um pai preocupado. Era outra coisa. "Obrigada, pai", disse pegando a caneca. "Mas hoje estou sem sono. Acho que não preciso." Seu rosto endureceu num instante. "Não seja teimosa, menina. O remédio é para o teu bem. Vai ajudar com os pesadelos." "Mas eu não tenho tido pesadelos", argumentei, sentindo a coragem crescer dentro de mim. Ele deu um passo para a frente, intimidador. "Beba o remédio, Gertrudes. Não vou discutir isso." Acabei cedendo, intimidada. Mas enquanto levava a caneca aos lábios, tomei uma decisão silenciosa. Fingi beber, mantendo os lábios fechados, deixando o líquido tocar apenas a parte externa da boca. Quando ele se virou por um instante, despejei um pouco no vaso de planta do meu quarto. "Pronto, pai. Bebi tudo", disse, devolvendo a caneca. Ele pegou o recipiente vazio, examinando-o por um momento. Pareceu satisfeito. "Boa menina. Agora deite-se e durma bem. Eu venho mais tarde ver se está tudo bem contigo." Aquelas últimas palavras fizeram meu coração acelerar. Ver se está tudo bem comigo? Desde quando ele vinha ao meu quarto depois que eu adormecia? Naquela noite, deitei como sempre, apaguei a luz, mas mantive-me alerta. Fingi um sono pesado,
respirando profunda e ritmadamente como quem está dormindo. Passaram-se horas. Ouvi o relógio da sala bater 10 horas, depois 11. A casa estava silenciosa. Apenas os barulhos costumeiros da noite. O vento nas venezianas, o tic-tac do relógio, o ocasional latido de um cachorro ao longe. Então, por volta da meia-noite, escutei. Passos lentos e cuidadosos no corredor, aproximando-se do meu quarto. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a respiração regular, os olhos fechados, o corpo imóvel. A porta se abriu com um rangido leve. Senti a presença dele parado na entrada, observando. Ele entrou e os passos se aproximaram da minha cama. Senti o colchão afundar levemente quando ele se sentou na beirada. Queria abrir os olhos, gritar, fugir, mas o medo me paralisou. Então ouvi um clique suave, e mais outro, e outro. Com o coração prestes a explodir no peito, arrisquei abrir os olhos só um pouquinho, só o suficiente para enxergar através dos cílios. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do corredor. E lá estava meu pai, sentado na beira da minha cama, com algo nas mãos que no início não consegui identificar. Então ele se moveu um pouco, e a luz fraca refletiu no objeto. Era uma câmera fotográfica, pequena e preta. Ele estava me fotografando enquanto eu dormia. O horror daquela revelação foi como um soco no estômago, mas consegui manter a farsa do sono profundo. Meu pai continuou ali por mais alguns minutos, tirando mais algumas fotos. Então, lentamente, estendeu a mão e puxou o cobertor para baixo, expondo meus ombros cobertos pela camisola. Mais um clique da câmera. Linda como a mãe. Sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. Foi nesse momento que entendi tudo. O remédio era para me deixar inconsciente enquanto ele... Eu não queria nem imaginar o que mais ele fazia além das fotos. As manhãs confusas, as coisas fora do lugar, a camisola torta, o cheiro de loção no quarto, tudo fazia um terrível sentido agora. Quando ele finalmente saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si, deixei as lágrimas escaparem. Chorei em silêncio, com o rosto afundado no travesseiro para abafar qualquer som. Naquela noite, não dormi. Fiquei de olhos abertos no escuro, sentindo-me suja, traída, violada pelo homem que deveria me proteger. Na manhã seguinte, levantei-me como se nada tivesse acontecido. Preparei o café, arrumei a mesa. Meu pai apareceu, como sempre, arrumado para o trabalho. "Dormiu bem, filha?" perguntou ele, com um sorriso que agora me parecia macabro. "Como uma pedra, pai", respondi, evitando seus olhos. "Graças ao remédio." Os dias que se seguiram após minha descoberta foram um pesadelo desperto. Cada manhã, eu acordava com uma sensação de peso no peito, sabendo que à noite tudo se repetiria. Continuei fingindo tomar o remédio, mas era cada vez mais difícil enganar meu pai. Ele começou a esperar até que eu engolisse o último gole, observando atentamente minha garganta para ver o movimento de engolir. "Não desperdice nem uma gota, Gertrudes", dizia ele com aquela voz mansa que agora me causava repulsa. "É caro esse remédio." Havia noites em que não conseguia evitar. Tinha que beber o chá amargo sob seu olhar vigilante. Nessas manhãs, acordava com aquela sensação horrível de vazio na memória, como horas roubadas da minha vida. E pequenos detalhes sempre denunciavam sua presença no meu quarto. Um fio de cabelo na minha fronha que não era meu, o leve cheiro de cigarro que ele fumava, a gaveta da minha cômoda fechada de um jeito diferente do que eu deixava. Na escola, meu desempenho começou a cair. A professora Dona Celina me chamou após a aula certo dia. "O que está acontecendo, Gertrudes? Você sempre foi uma das melhores alunas, mas agora mal consegue prestar atenção. Está tudo bem em casa?" Queria tanto contar, abrir meu coração para alguém, mas as palavras ficaram presas na garganta. O medo era maior. Meu pai era um homem respeitado na cidade. Quem acreditaria em mim? "É só cansaço, professora", respondi de olhos baixos. "Tenho muitas responsabilidades em casa desde que minha mãe faleceu." Dona Celina apertou minha mão entre as dela.
Havia preocupação sincera em seus olhos. Se precisar conversar, estou aqui. Às vezes, carregar um peso sozinha é demais para ombros tão jovens. Saí da sala dela com lágrimas nos olhos. Aquele pequeno gesto de bondade destacava ainda mais a escuridão em que eu vivia. Em casa, comecei a notar outros detalhes perturbadores. Um dia, enquanto limpava o quartinho dos fundos que servia como depósito, encontrei uma caixa com o nome da loja de fotografia da cidade, escondida embaixo de ferramentas velhas. Dentro, vários envelopes com negativos de fotos. Meu coração disparou, mas não tive coragem de abrir. Sabia o que encontraria ali. Outra descoberta veio quando estava passando roupa. No bolso interno do paletó do meu pai, encontrei um recibo da mesma loja de fotografia. Revelação de 12 fotos. Urgente. A data era de apenas 3 dias atrás. O isolamento foi se tornando mais intenso. Meu pai começou a limitar minhas saídas, alegando preocupação. Uma menina sozinha na rua não é seguro, Gertrudes. Tem muito homem mau por aí. A ironia daquelas palavras me doía como um tapa. As visitas de Iracema foram sendo desencorajadas. Aquela menina só traz fofoca para dentro de casa, dizia ele. Melhor se concentrar nos estudos e nas tarefas domésticas. Até mesmo as raras visitas que recebia dos meus tios e primos foram ficando menos frequentes. Meu pai sempre arranjava uma desculpa. Eu estava doente. Tínhamos compromisso. A casa estava em desordem. Aos poucos, nosso mundo foi se fechando em 4 paredes. Só ele e eu. Tentei escrever uma carta para meu irmão Tadeu em Santa Maria, mas nunca tive certeza se ela chegou. Nas raras vezes que o telefone tocava e era algum dos meus irmãos, meu pai atendia e falava por mim. A Gertrudes está ocupada agora, ou ela já foi dormir? Amanhã tem aula cedo. O inverno de 1961 foi particularmente rigoroso em Cachoeira do Sul. As noites longas e frias tornavam meu isolamento ainda mais doloroso. Foi nessa época que meu pai começou a levar o remédio para viagens. Vamos visitar o tio Alfredo em Lajeado neste final de semana, anunciou ele certa sexta-feira. Arrume suas coisas. Tio Alfredo era irmão do meu pai, um homem calado como ele. Vivia sozinho desde que a esposa o deixara anos atrás. Durante a viagem de ônibus, percebi que meu pai levava uma garrafinha no bolso interno do casaco. O que é isso, pai? Perguntei, fingindo inocência. Remédio para enjoo, respondeu ele rapidamente. A estrada é cheia de curvas. Naquele fim de semana, pela primeira vez, o ritual do remédio aconteceu fora de casa. Depois do jantar na casa simples de tio Alfredo, meu pai preparou o chá na cozinha. Para ajudar a menina a dormir depois da viagem cansativa, explicou ao irmão, que apenas assentiu, sem fazer perguntas. Na manhã seguinte, acordei naquela mesma confusão mental, mas num ambiente estranho, o quarto de hóspedes da casa do tio Alfredo. A porta estava trancada pelo lado de fora. Quando consegui sair, encontrei meu pai e tio na cozinha, conversando em voz baixa. Pararam abruptamente quando me viram. "Dormiu bem, filha?" perguntou meu pai, com aquele sorriso que eu já conhecia. "Sim, pai", respondi automaticamente. Naquela manhã, enquanto lavava o rosto no pequeno banheiro da casa, notei algo que me gelou o sangue. Uma marca roxa no meu braço, como se alguém tivesse me segurado com força. O que mais acontecia enquanto eu estava inconsciente? Na volta para casa, fiquei em silêncio no ônibus, olhando pela janela a paisagem cinzenta do inverno gaúcho, sentindo-me cada vez mais presa numa teia invisível. As semanas foram passando e eu notava mudanças sutis no comportamento do meu pai. Ele parecia mais confiante, menos cuidadoso. Certa noite, encontrei um caderno embaixo do colchão dele enquanto trocava os lençóis. Dentro havia anotações, datas, horários e descrições curtas. Gertrudes de azul, G, com o cabelo solto, G, dormindo de lado. Era um registro macabro das suas sessões noturnas de fotografia. O pior momento veio quando, certo dia, retornei mais cedo da escola por causa de uma forte chuva. A casa parecia vazia, mas ouvi ruídos no quarto do meu pai. A porta estava entreaberta.
Olhei pela fresta e vi algo que me deixaria marcada para sempre. Ele estava sentado na cama, olhando fotografias espalhadas sobre o cobertor. Fotografias minhas dormindo em diferentes posições. Algumas tiradas tão de perto que mostravam apenas partes do meu corpo: mãos, pescoço, pernas. Em algumas, percebi com horror: minha camisola estava em posições diferentes das que eu usava para dormir. Recuei em silêncio, o coração martelando contra as costelas. Tranquei-me no banheiro e vomitei. Quando consegui me recompor, ele já tinha guardado tudo e estava na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, tomei a decisão que mudaria minha vida. Não podia continuar assim. Sentia que, a cada dia, ele se tornava mais ousado e temia o que poderia acontecer a seguir. Na escola, durante o intervalo, procurei a biblioteca e encontrei um livro sobre ervas medicinais. Procurei informações sobre plantas que causam sono profundo, tentando entender o que ele colocava no meu chá. Suspeitava de beladona ou meimendro, ervas que cresciam nos campos ao redor da cidade e que, segundo o livro, causavam os mesmos sintomas que eu sentia: confusão, sonolência, boca seca, visão turva. Numa tarde em que fui até o centro da cidade comprar linha para costura, passei pela loja de eletrônicos do seu Armindo. Na vitrine, vi algo que chamou minha atenção: um pequeno gravador de fita cassete. Era caro. Custava quase todo o dinheiro que eu tinha economizado fazendo pequenos trabalhos de costura para vizinhas, escondido do meu pai. Mas não hesitei. É para gravar as aulas, expliquei a seu Armindo, que me olhou com curiosidade. Para estudar melhor para as provas. Ele me explicou como funcionava o aparelho, como posicionar a fita, ajustar o volume, ligar a gravação. Saí da loja com o gravador escondido no fundo da bolsa, sentindo pela primeira vez, em muito tempo, uma centelha de esperança. Naquela mesma noite, preparei minha armadilha. Escondi o gravador debaixo da cama, posicionado estrategicamente para captar sons no quarto. Testei várias vezes para ter certeza de que funcionava bem. Quando ouvi os passos do meu pai chegando da cooperativa, guardei tudo cuidadosamente e fui preparar o jantar como se nada tivesse mudado. Durante a refeição, ele comentou que eu parecia diferente. Tem algo nos teus olhos hoje, Gertrudes. Pareces a tua mãe quando estava tramando alguma coisa. Senti um frio na espinha, mas mantive a expressão neutra. Só estou cansada, pai. Tivemos prova de matemática hoje. Ele me estudou por mais alguns instantes, então voltou a comer em silêncio. Mais tarde, como de costume, apareceu no meu quarto com a caneca fumegante. Seu remédio, filha. Peguei a caneca, olhando-o diretamente nos olhos. Pai, o que tem nesse chá que me faz dormir tão profundamente? Seu rosto endureceu por um instante, mas logo se suavizou num sorriso ensaiado. É só uma mistura especial de ervas que o farmacêutico me recomendou, para acalmar os nervos e garantir um sono reparador. Por que a pergunta? Curiosidade, respondi. Às vezes acordo meio tonta. É normal, ele disse rapidamente. Efeito do sono profundo. Agora beba, antes que esfrie. Bebi um pequeno gole, mantendo o resto preso na boca. Quando ele se virou para ajeitar meu cobertor, cuspi discretamente no lenço que tinha preparado no bolso do roupão. Terminei o teatro, devolvendo a caneca aparentemente vazia. Boa menina, ele disse, passando a mão pelo meu cabelo num gesto que me causou repulsa. Durma bem. Assim que ele saiu, corri para ligar o gravador sob a cama e me deitei, fingindo adormecer rapidamente. O coração batia tão forte que temi que pudesse ser ouvido pelo aparelho. Era agora ou nunca. Esta noite, finalmente, eu saberia toda a verdade sobre o remédio do papai. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, esperei. Cada minuto parecia uma eternidade. O tic-tac do relógio da sala ecoava pela casa silenciosa. Mantinha os olhos fechados, a respiração controlada, fingindo o sono profundo que o remédio deveria ter provocado. O gravador zumbia suavemente sob a cama, imperceptível, a não ser que alguém procurasse especificamente por ele.
Quando o relógio da sala bateu 11 horas, ouvi os passos familiares no corredor. Lentos, cautelosos. O soalho de madeira rangia levemente sob o peso dele. A maçaneta girou com um clique suave e a porta se abriu. Senti sua presença antes mesmo de ouvir sua respiração. Ele parou na entrada, observando. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir, mas mantive a farsa do sono. Os passos se aproximaram da cama. O colchão afundou quando ele se sentou na beirada. Senti seu cheiro, loção de barba e cigarro. Então veio o clique familiar da câmera. Perfeita, sussurrou ele, tão baixo que quase não ouvi. Tão parecida com ela. Meu estômago revirou com a menção implícita à minha mãe, mas continuei imóvel. Então algo diferente aconteceu. Senti seus dedos tocarem meu cabelo, afastando uma mecha do meu rosto. Nunca antes ele havia me tocado durante essas sessões noturnas, pelo menos não que eu lembrasse. A repulsa cresceu dentro de mim, mas o medo de ser descoberta era maior. Permaneci imóvel, enquanto ele continuava acariciando meu cabelo. Leonora, murmurou ele, chamando pelo nome da minha mãe. Voltou para mim através dela. O horror daquela revelação foi quase demais para suportar. Meu próprio pai via minha mãe em mim, e isso alimentava sua obsessão doentia. Quis gritar, correr, mas me forcei a continuar fingindo. O gravador precisava capturar tudo. Ele continuou por mais alguns minutos, tirando fotos, murmurando palavras que eu mal conseguia distinguir. Então, algo inesperado. Ele começou a falar mais alto, como se estivesse tendo uma conversa. Viu só, Leonora? Ela é a tua cara quando tinhas a idade dela. Os mesmos cabelos, o mesmo nariz. Sua voz tinha um tom quase acusatório. Tu me deixaste, mas me deste ela. Uma versão tua que não vai fugir de mim. E percebi com horror que ele estava falando com minha mãe morta, como se ela pudesse ouvi-lo, como se eu fosse algum tipo de substituta para ela. O remédio funciona bem, continuou ele, agora em tom conspiratório. Ela não lembra de nada pela manhã. Posso fazer o que quiser e ela nunca vai saber. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. O que mais ele fazia além de tirar fotos? O que acontecia nas noites em que eu realmente tomava o remédio e perdia a consciência? A náusea subiu pela minha garganta, mas engoli em seco, determinada a não mostrar nenhum sinal de estar acordada. Então veio o momento que mudaria tudo. Ele se inclinou sobre mim, seu rosto tão próximo que podia sentir sua respiração na minha pele. Em breve, sussurrou ele, não precisarei mais do remédio. Quando completares 15 anos, vou te levar para longe. Já está tudo planejado. Uma casinha em Taquari, longe de olhares curiosos. Lá seremos só nós dois, para sempre. Taquari. Uma cidade pequena, a algumas horas de distância. Ele estava planejando me sequestrar, me isolar completamente. Meu aniversário de 15 anos seria em menos de 2 meses. Quando finalmente saiu do quarto, continuei imóvel por muito tempo, com medo de que ele pudesse voltar. Quando tive certeza de que estava sozinha, deixei as lágrimas virem, silenciosas e amargas. Chorei pela inocência perdida, pela mãe que não estava ali para me proteger, pelos irmãos distantes que não faziam ideia do que acontecia. Mas não era só desespero que sentia. Uma raiva fria começava a crescer dentro de mim. Eu não seria sua prisioneira. Não seria a substituição da minha mãe. Decidi que, seja qual fosse o preço, eu precisava escapar antes do meu aniversário de 15 anos. Na manhã seguinte, esperei ele sair para o trabalho e corri para recuperar o gravador. Com mãos trêmulas, rebobinei a fita e ouvi. Lá estavam, gravadas, todas as palavras dele. A prova que eu precisava. Nos dias seguintes, elaborei meu plano cuidadosamente. Precisava agir rápido, mas com inteligência. Minha primeira tentativa foi tentar enviar uma carta para Tadeu em Santa Maria, incluindo um pedaço da fita. Coloquei o envelope no correio durante uma saída da escola. 1 semana se passou, sem resposta. Foi quando descobri, com horror,
que meu pai tinha começado a interceptar minhas correspondências. Encontrei a carta aberta em seu quarto, junto com o pedaço de fita. Meu sangue gelou. Ele sabia que eu sabia. Naquela noite, quando ele chegou, notei algo diferente em seu comportamento. Estava mais calado que o normal, observando cada movimento meu com olhos vigilantes. Como foi a escola hoje, Gertrudes? Perguntou enquanto eu servia o jantar. Normal, pai, respondi, tentando manter a voz firme. Não falou com ninguém sobre assuntos de família? Seu tom me gelou até os ossos. Claro que não, pai. Ele continuou me observando por cima da mesa, seus olhos nunca deixando meu rosto. Sabes o que acontece com meninas que contam mentiras sobre seus pais, Gertrudes? Engoli em seco. Ninguém acredita nelas, continuou ele. E depois elas são mandadas para internatos muito longe, onde ninguém pode ouvir seus choros. Não era apenas uma ameaça velada, era uma promessa. Se eu tentasse denunciá-lo, ele usaria sua posição respeitada na comunidade contra mim. Seria minha palavra contra a dele? E quem acreditaria numa adolescente perturbada pela morte da mãe contra um contador honrado e trabalhador? Aquela noite foi a pior de todas. Ele não trouxe o remédio, mas trancou minha porta pelo lado de fora. Fiquei presa no quarto, ouvindo-o caminhar pela casa, movendo coisas, abrindo e fechando gavetas. Preparando algo. O medo me consumia. Na manhã seguinte, ele entrou no meu quarto antes mesmo do sol nascer, carregando 2 malas. Mudança de planos, anunciou, jogando uma das malas na minha cama. Vamos viajar hoje mesmo. Arrume suas coisas, só o essencial. Viajar para onde? Perguntei, a voz mal saindo. Para nossa nova casa, respondeu ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Aquele lugar especial que te falei. Taquari. Ele havia adiantado seu plano. Não teria mais chance de fugir se deixasse aquela casa com ele. Precisava fazer alguma coisa agora, imediatamente. Posso ir ao banheiro antes? Perguntei, tentando ganhar tempo. Ele hesitou por um momento, então assentiu. 5 minutos. No banheiro, tranquei a porta e apoiei as mãos na pia, respirando fundo, tentando pensar. Foi quando notei, pela pequena janela basculante, a figura familiar de Dona Adelaide, nossa vizinha, pendurando roupas no varal do quintal ao lado. Ela sempre acordava com as galinhas, costumava dizer. Em um impulso desesperado, abri a torneira para disfarçar qualquer som e arrastei o banquinho do canto até a janela. Subi nele, abri o basculante o máximo que pude e chamei, com uma voz urgente e mais controlada. Dona Adelaide, socorro! Meu pai está me levando embora à força. Chame a polícia, por favor. A senhora idosa olhou ao redor, confusa até me localizar. Gertrudes! O que foi, menina? Por favor, implorei, as lágrimas agora correndo livremente. Ele vai me levar. Tenho provas, uma gravação. Está escondida debaixo da tábua solta perto da minha cama. Por favor, acredite em mim. Nesse momento, ouvi os passos pesados do meu pai no corredor. Gertrudes, o que está fazendo aí dentro? A maçaneta girou violentamente, mas a porta estava trancada. Começou a bater com força. Abra esta porta agora mesmo. Olhei uma última vez para a Dona Adelaide, cujo rosto havia passado da confusão para a preocupação. Socorro, repeti, antes de fechar a janela e descer do banquinho. Quando abri a porta, meu pai estava lívido de raiva. O que você estava fazendo? Exigiu, agarrando meu braço com força. Nada, pai, só me preparando para a viagem. Seus olhos se estreitaram em desconfiança. Ele me puxou pelo corredor até o quarto, ordenando que arrumasse minhas coisas imediatamente. Enquanto colocava algumas roupas na mala, minhas mãos tremiam. Tinha dado meu último lance desesperado. Agora, tudo dependia de Dona Adelaide acreditar em mim. Não tive que esperar muito. Ainda estávamos no quarto quando ouvimos batidas fortes na porta da frente. Meu pai congelou. Quem é a esta hora? Murmurou mais para si mesmo. As batidas se tornaram mais insistentes. Então, uma voz masculina autoritária. Senhor Zamboni, polícia, abra a porta, por favor.
Nunca vou esquecer a expressão no rosto do meu pai naquele momento. Uma mistura de raiva, medo e surpresa que distorceu suas feições até ele parecer um estranho para mim. Não faça nenhum barulho, ordenou em voz baixa, apertando meu braço com força. Eu cuido disso. As batidas na porta continuavam. Senhor Zamboni, abra a porta imediatamente. Ele me empurrou para o armário do meu quarto. Fique aqui dentro e não faça um som sequer, entendeu? Se eu ouvir sua voz, você vai se arrepender. Trancou-me no armário escuro e saiu do quarto. Ouvi seus passos apressados pelo corredor, depois sua voz, subitamente calma e controlada, quando abriu a porta da frente. Bom dia, oficial. Algum problema? Do armário escuro, eu não conseguia ouvir a resposta claramente. Apenas murmúrios. Meu coração batia tão forte que temia que pudessem ouvi-lo através da madeira. Teria Dona Adelaide realmente chamado a polícia? Teriam eles entendido a gravidade da situação? As vozes ficaram mais altas, pareciam estar discutindo. Ouvi meu pai protestar. Isso é um absurdo. Minha filha está doente, delirando com febre. A vizinha entendeu tudo errado. Então ouvi passos pesados pelo corredor, aproximando-se do meu quarto. A porta se abriu com um estrondo. Gertrudes! Chamou uma voz masculina desconhecida. Gertrudes Zamboni, você está aqui? Bati na porta do armário com toda a força que consegui reunir. Aqui dentro! Ele me trancou no armário. Segundos depois, a porta do armário foi aberta. Um homem de uniforme da polícia estava ali, junto com Dona Adelaide, que tinha o rosto pálido de preocupação. Minha filha, o que aconteceu? Perguntou ela, estendendo os braços para mim. Cambaleei para fora do armário e caí nos braços dela, tremendo incontrolavelmente. As palavras saíram em uma torrente. Ele me dá remédio para dormir todas as noites, tira fotos de mim, fala como se eu fosse minha mãe, ia me levar embora hoje, para Taquari. O policial, que depois soube se chamar Sargento Queiroz, me olhou com uma mistura de choque e compaixão. A gravação, consegui dizer entre soluços, debaixo da tábua solta, perto da cama. Ele assentiu para um colega mais jovem que o acompanhava, que imediatamente começou a examinar o assoalho ao redor da minha cama. Achei algo, anunciou o jovem policial depois de alguns minutos, levantando uma tábua que rangia sempre que eu pisava nela. De baixo, tirou o pequeno gravador de fita cassete que eu tinha escondido dias antes com a segunda fita, aquela que eu não tinha enviado ao Tadeu. Meu pai foi levado para a delegacia naquele mesmo dia. Enquanto os policiais o conduziam para fora, ele me lançou um olhar que jamais esquecerei. Não era mais raiva, mas uma espécie de súplica desesperada, como se eu estivesse traindo-o de alguma forma. Virei o rosto, incapaz de sustentar aquele olhar. Dona Adelaide ficou comigo o tempo todo. Foi ela quem me acolheu em sua casa nas primeiras noites, enquanto as autoridades decidiam o que fazer comigo. Foi ela quem segurou minha mão quando tive que depor, contando detalhes horríveis daquelas noites sob efeito do remédio. E foi ela quem insistiu para que localizassem meus irmãos. Essa menina precisa da família dela agora mais do que nunca, disse ela para o delegado Mendes, um homem de meia idade com olhos cansados mas gentis. A gravação foi crucial. Quando os policiais a ouviram, não restou nenhuma dúvida sobre as intenções do meu pai. As palavras dele, gravadas naquela noite fatídica, revelavam não apenas o abuso, mas o plano de me levar para Taquari, longe de qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Durante as investigações, descobriram o esconderijo das fotografias. Centenas delas, tiradas ao longo de meses, algumas tão perturbadoras que os policiais se recusaram a me mostrar. Encontraram também o diário onde ele anotava detalhadamente suas sessões noturnas e frascos do que mais tarde foi confirmado ser um potente sedativo que ele conseguia através de um farmacêutico de outra cidade que não fazia perguntas. O mais chocante foi descobrir que algumas fotos eram de minha mãe, tiradas sem que ela soubesse anos antes. A obsessão dele vinha de longe.
Talvez ela tivesse suspeitado de algo no final. Talvez fosse por isso que sempre parecia tão triste e distante nos últimos meses antes de adoecer. Nunca saberei ao certo. A notícia se espalhou rapidamente por Cachoeira do Sul. O respeitável contador, o viúvo dedicado, o pai exemplar, agora exposto como o monstro que realmente era. Alguns se recusaram a acreditar, claro. Nas cidades pequenas, as pessoas preferem fechar os olhos para o mal que ocorre entre quatro paredes. Mas a evidência era inegável. Cerca de uma semana depois que tudo veio à tona, meu irmão Tadeu chegou de Santa Maria. Nunca o tinha visto chorar, nem mesmo no funeral da nossa mãe. Mas quando nos encontramos na casa de Dona Adelaide, ele desabou. Me abraçou tão forte que quase não conseguia respirar. Me perdoa, Gerta, soluçou ele, usando o apelido de infância que eu não ouvia há tanto tempo. Eu devia ter percebido. Devia ter te protegido. Não foi culpa sua, respondi, sentindo um alívio imenso por finalmente ter alguém da minha família ao meu lado. Ninguém suspeitava. Nos dias seguintes, Cláudio veio de Porto Alegre e até mesmo Jairo conseguiu uma licença da escola em Venâncio Aires para me ver. Reunidos novamente após tanto tempo, choramos juntos pela inocência perdida, pela mãe que nos deixou cedo demais e por tudo que poderíamos ter sido como família se as circunstâncias fossem diferentes. Foi Tadeu quem tomou a decisão. Você vai morar comigo e Lourdes em Santa Maria, declarou ele, referindo-se à sua esposa que eu mal conhecia. Vamos te matricular numa escola nova, onde ninguém saiba dessa história. Você pode recomeçar. A ideia de deixar Cachoeira do Sul, um lugar agora carregado de memórias dolorosas, era tentadora. Mas havia uma pessoa de quem seria difícil me despedir. Posso visitar Dona Adelaide de vez em quando? Perguntei. Claro que pode, respondeu Tadeu, apertando minha mão. Essa senhora é um anjo. Se não fosse por ela... Ele não precisou completar a frase. Todos sabíamos o que teria acontecido se Dona Adelaide não tivesse acreditado em mim naquela manhã desesperada. O julgamento do meu pai aconteceu alguns meses depois. Fui poupada de comparecer graças à intervenção do Dr. Canabarro, um advogado amigo da família de Lourdes que se ofereceu para representar nossos interesses. A sentença, 12 anos de prisão. Parecia pouco para todo o terror que ele me causou, mas era o que a lei permitia na época. A mudança para Santa Maria aconteceu 2 semanas após meu resgate. Empacotei o pouco que queria levar, principalmente roupas e alguns livros que minha mãe me dera. Deixei para trás tudo que pudesse me lembrar daqueles dias sombrios. Na véspera da partida, fui me despedir de Dona Adelaide. Ela me recebeu em sua cozinha aconchegante, com chá de verdade e biscoitos caseiros. Naquele ambiente simples, mas acolhedor, finalmente pude perguntar o que me intrigava desde o início. Por que a senhora acreditou em mim naquele dia? Muita gente teria ignorado. Ela pousou sua xícara e me olhou com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além das aparências. Minha querida, quando uma criança grita daquele jeito, do fundo da alma, só um coração de pedra não escutaria. Mas tem mais. Ela hesitou, como se decidindo se deveria continuar. Eu sempre desconfiei que algo estava errado naquela casa. Via o jeito que teu pai te olhava. Lembrava demais do jeito que meu próprio tio me olhava quando eu tinha tua idade. Meus olhos se arregalaram com a revelação. A senhora também. Ela assentiu lentamente. Mas ninguém acreditou em mim naquela época. Não tinha quem me ajudasse. Por isso, quando te ouvi pedindo socorro, soube que era verdade. E jurei que não deixaria acontecer contigo o mesmo que aconteceu comigo. Naquela noite, chorei no ombro dela todas as lágrimas que ainda me restavam. Não apenas de dor, mas também de gratidão. Em meio a tanto horror, tinha encontrado uma aliada inesperada, alguém que compreendia minha dor porque carregava cicatrizes semelhantes. Na manhã seguinte, parti para Santa Maria no carro de Tadeu. Enquanto deixávamos Cachoeira do Sul para trás, olhei pela janela do carro e fiz uma promessa silenciosa. Um dia, quando a dor não fosse tão recente, eu usaria minha experiência para ajudar outras meninas como eu.
outras crianças que viviam em silêncio seu próprio inferno particular. Em Santa Maria, comecei minha nova vida. Lourdes, minha cunhada, era uma mulher gentil e maternal, exatamente o que eu precisava naquele momento. Ela não tentou substituir minha mãe, mas ofereceu o carinho e a orientação que me faltavam. A casa deles era modesta, mas acolhedora, com um pequeno jardim onde aprendi a cultivar flores, uma terapia que me ajudou a cicatrizar feridas invisíveis. A nova escola foi um recomeço. Ninguém sabia da minha história, e pude ser apenas Gertrudes, a menina nova, a sobrinha do contador Tadeu. Aos poucos, fiz novas amizades, mergulhei nos estudos e comecei a sonhar com um futuro que, meses antes, parecia impossível. A gravação que salvou minha vida foi guardada como evidência pelo tribunal, mas seu eco permaneceu comigo. Foi aquela fita que me ensinou o poder da própria voz, mesmo quando sussurrada no escuro. Foi ela que me mostrou que, às vezes, a salvação vem de capturar a verdade e não deixá-la escapar, não importa quão dolorosa seja. Hoje, olhando pela janela da minha casa em Ijuí, vendo o pé de jabuticaba que plantei há quase 5 décadas, é difícil acreditar que aquela menina assustada de Cachoeira do Sul e esta vovó de 78 anos são a mesma pessoa. A vida tem dessas voltas, não é mesmo? Te quebra em 1000 pedaços e depois, com paciência e fé, te reconstrói de um jeito diferente, mas talvez até mais forte. Fiquei em Santa Maria com Tadeu e Lourdes até completar 18 anos. Terminei meus estudos lá, sempre com boas notas. As habilidades de costura que aprendi com minha mãe me ajudaram a ganhar um dinheirinho fazendo pequenos concertos e ajustes para as vizinhas. Lourdes, que era enfermeira no hospital municipal, me incentivou a seguir carreira na área da saúde. Mas eu tinha outros planos. Queria trabalhar com crianças, entender suas dores silenciosas, seus medos não ditos. Cursando o magistério, me formei professora. Minha primeira turma foi de alfabetização. Criancinhas de 6, 7 anos, com aqueles olhinhos brilhantes e curiosos que me enchiam de esperança no futuro. Cada sorriso daqueles pequenos era um pedacinho da minha própria infância que eu recuperava. Foi dando aula em uma escola primária que conheci Augusto. Ele era carpinteiro, viúvo, chamado para fazer reparos nas carteiras da escola. Um homem quieto, de mãos calejadas e olhar gentil. Tão diferente do meu pai que chegava a ser o oposto completo. No início, confesso, tinha medo de qualquer aproximação masculina. Os traumas da adolescência haviam deixado marcas profundas, mas Augusto tinha uma paciência de santo. Nunca me pressionou, nunca exigiu nada. Começamos com conversas curtas durante o intervalo das aulas, enquanto ele consertava uma porta ou uma janela. Depois vieram os passeios no parque da cidade, sempre em lugares públicos, onde eu me sentia segura. E mais tarde, visitas à casa de Tadeu e Lourdes, que o aprovaram imediatamente. Este homem tem luz no olhar, Gerta, disse-me Lourdes certo dia. E olha como ele te respeita. Casamos quando eu tinha 26 anos, em uma cerimônia simples, na igreja matriz de Santa Maria. Cláudio veio de Porto Alegre com a esposa, Jairo já estava casado e morando em Caxias do Sul. Dona Adelaide, já idosa, mas ainda lúcida, veio de Cachoeira do Sul especialmente para a cerimônia. Foi ela quem ajeitou meu véu antes de entrar na igreja com lágrimas nos olhos. Viu só, minha filha? Depois da tempestade sempre vem a bonança. Nosso casamento foi abençoado com o nascimento da Berenice 2 anos depois. Quando peguei minha filha nos braços pela primeira vez, jurei que ela nunca conheceria o tipo de dor que conheci. Que cresceria protegida, amada, segura. A mudança para Ijuí aconteceu em 1975. Augusto recebeu uma proposta para trabalhar numa grande marcenaria da cidade, com salário melhor e possibilidade de sociedade no futuro. Na época, Berenice tinha apenas 6 anos, e eu, com 28, estava pronta para recomeçar mais uma vez. Ijuí nos acolheu de braços abertos. Uma cidade com forte influência germânica e italiana, cheia de gente trabalhadora e hospitaleira.
Logo consegui uma vaga como professora na Escola Municipal Coronel Dico, onde lecionei por mais de 30 anos até me aposentar. Nossa casa na Rua das Cerejeiras foi construída aos poucos, tijolo por tijolo. Augusto fez quase tudo com as próprias mãos. Os armários, as portas, o assoalho de madeira que não rangia como o da minha infância. Plantamos o pé de jabuticaba logo na primeira semana, como um símbolo do nosso novo começo. Esta árvore vai crescer junto com nossa família, disse Augusto, e assim foi. Berenice cresceu, formou-se em contabilidade, ironicamente, a mesma profissão do meu pai, mas ela nunca soube disso. Conheceu Osvaldo na faculdade, casaram-se e me deram 3 netos maravilhosos que são a luz dos meus dias. Os gêmeos, Lucas e Mateus, nasceram primeiro, e 3 anos depois veio a Anita, a caçulinha que tem os mesmos olhos da minha mãe. Nunca contei para Berenice toda a verdade sobre minha infância. Ela sabe que perdi minha mãe cedo, que fui criada por um tempo pelo meu irmão Tadeu, mas as partes mais sombrias ficaram guardadas. Talvez um dia, quando ela for mais velha, eu encontre coragem para compartilhar. Por enquanto, prefiro protegê-la dessas sombras. Os anos foram passando. Augusto e eu envelhecemos juntos, compartilhando a alegria de ver nossa filha crescer, formar sua própria família, nos dar netos. Aposentei-me da escola aos 58 anos, depois de mais de 3 décadas ensinando crianças a ler e escrever. E, mais importante, a reconhecer seu próprio valor. Quando Augusto adoeceu, 7 anos atrás, cuidei dele em casa até o fim. Câncer no pâncreas, desses que levam a pessoa rapidinho. Em 3 meses ele se foi, mas teve tempo de se despedir, de ver os netos uma última vez, de me dizer o quanto tinha sido feliz ao meu lado. Segurei sua mão até o último suspiro, agradecendo em silêncio por cada dia que tivemos juntos. A dor da perda foi imensa, mas diferente daquela dor antiga da minha adolescência. Esta era uma dor limpa, honesta, parte natural da vida. O luto me ensinou que podemos amar profundamente, mesmo sabendo que um dia vamos perder quem amamos. E que essa possibilidade de perda não diminui o valor do amor. Pelo contrário, o torna ainda mais precioso. Hoje, minha rotina é tranquila. Além do grupo de tricô que mencionei, participo das atividades do Centro de Convivência para Idosos aqui de Ijuí. 2 vezes por semana, faço trabalho voluntário contando histórias na ala pediátrica do hospital. Ver aquelas criancinhas doentes se animarem com minhas histórias, mesmo que por alguns minutos, enche meu coração de alegria. Meus irmãos já se foram. Primeiro Tadeu, depois Cláudio e Jairo há apenas 2 anos. Sou a última dos irmãos Zamboni, a guardiã das memórias da família, tanto as boas quanto as dolorosas. Às vezes, sentada na minha cadeira de balanço na varanda, olhando para o pé de jabuticaba que testemunhou tantos anos da minha vida, penso em como consegui transformar tanto sofrimento em uma existência de paz. Não foi fácil, meus queridos. Houve noites de pesadelos, momentos de pânico súbito, cicatrizes que nunca fecharam completamente. Mas também houve amor, muito amor, risadas, abraços, pequenas alegrias cotidianas que, somadas, construíram uma vida bonita. E é isso que fica, no final das contas. Não o sofrimento, mas a capacidade de superá-lo. Não a escuridão, mas a luz que eventualmente encontramos, às vezes nos lugares mais inesperados. Meus queridos, quando olho para trás e vejo tudo o que vivi, sinto que preciso compartilhar algumas palavras do fundo do meu coração com vocês. Principalmente se você que está me assistindo conhece de perto a dor que eu conheci ou se conhece alguém que está passando por isso agora. Aprendi que o silêncio é o maior aliado de quem nos machuca. Aquele remédio que meu pai me dava toda noite não era apenas para me fazer dormir. Era para silenciar minha voz, minha consciência, meu poder de reagir. Quando finalmente encontrei coragem para gravar sua voz, para capturar a verdade, foi como recuperar um pedacinho da minha própria existência que estava sendo roubada. O medo me paralisou por muito tempo. Medo de não acreditarem em mim, medo de perder o pouco que me restava, medo do desconhecido,
mas descobri que, por mais assustador que seja enfrentar o monstro, viver sob o domínio dele é muito pior. Há noites em que ainda acordo assustada, lembrando do rangido da porta do meu quarto se abrindo na escuridão. Mas agora sei que foram apenas alguns anos de uma vida longa, e em grande parte, feliz. Quando você está no fundo do poço, parece impossível enxergar a luz. Eu não conseguia imaginar uma vida além daquela casa em Cachoeira do Sul, além daquele terror diário. Mas a vida tem uma capacidade surpreendente de abrir caminhos onde antes só víamos paredes. Dona Adelaide apareceu quando eu mais precisava. Depois vieram Tadeu e Lourdes, e mais tarde Augusto, meu companheiro por quase 5 décadas. Por muito tempo, carreguei comigo a vergonha do que aconteceu, como se fosse minha culpa de alguma forma. Demorei para entender que a única pessoa que deveria sentir vergonha era ele, nunca eu. A culpa nunca foi minha, nem a sua, se você está passando por algo semelhante. Descobri também que nossa maior força, às vezes, vem dos lugares mais inesperados. No meu caso, foi um pequeno gravador de fita cassete, comprado com minhas economias de trabalhos de costura. Foi aquela fita, aquela evidência irrefutável que me libertou. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pequena ferramenta. Pode ser um diário escondido, uma mensagem enviada a alguém de confiança, um grito pela janela do banheiro como foi o meu. Os pesadelos não acabam de um dia para o outro. Mesmo depois que me libertei, mesmo morando com Tadeu e Lourdes em Santa Maria, as sombras me perseguiram por muito tempo. Tive que aprender a confiar novamente, a dormir sem medo, a acreditar que merecia coisas boas. Foi uma jornada longa, com avanços e recuos, mas cada pequeno passo me levou mais longe daquele quarto escuro. O que me salvou, além da ajuda daqueles anjos que cruzaram meu caminho, foi encontrar um propósito maior. Como professora, pude proteger e empoderar centenas de crianças ao longo dos anos. Cada vez que eu percebia sinais de abuso em um aluno e conseguia intervir, era como resgatar um pedacinho daquela menina que fui um dia. Sei que para quem está sofrendo agora, essas palavras podem parecer distantes, quase impossíveis. Mas quero que você saiba, há um caminho de saída. Há pessoas que acreditarão em você. Há uma vida bonita, esperando depois da tempestade. E para vocês, meus queridos ouvintes que me acompanharam até aqui, que compartilharam dessa jornada dolorosa comigo, peço do fundo do coração, estejam atentos. Às vezes, um pedido de socorro vem num sussurro, num olhar abaixado, numa mudança sutil de comportamento. Se uma criança ou adolescente ao seu redor mostrar sinais de que algo está errado, por favor, acredite, investigue, pergunte. Seja a Dona Adelaide na vida de alguém. E se você gostou da minha história, se ela tocou seu coração de alguma forma, por favor, aperte aquele botãozinho de inscrever-se e ative o sininho. Sua inscrição no canal não é apenas um número, é um sinal de que histórias como a minha precisam ser ouvidas, de que o silêncio precisa ser quebrado. Deixe também um comentário com a palavra coragem, só para eu saber que você chegou até aqui comigo. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto, porque cada pessoa que ouve essas histórias se torna um guardião contra o silêncio que protege os agressores.